Olá, bem-vindos a este momento fraterno para o nosso Evangelho no Lar na sua campanha mundial. O Evangelho para conversar com todos os irmãos, independente da sua religião, não é? Levarmos e trazermos para nós a espiritualidade, o entendimento, para que nosso dia a dia seja melhor, para que nós possamos ser melhores a cada dia. Bem-vindos a essa sala, queridos amigos. A nossa convidada de hoje, Maria Xavier, uma irmã de São Paulo, que foi muito amiga da Maria Toniette Compre, idealizadora desse projeto. E ela também fez parte da ideia, olha que interessante, quando eles estavam no congresso, ela está lá também no livro, Maria Xavier. Como é bom, né? Podemos encontrar com as pessoas e agregar, como diz a Elza, as coisas vão se ligando, né? Se reencontrando também. Um tema bastante agradável para o nosso entendimento da nossa vida, da religiosidade e a sua função social, né? Por que estudar tanto sobre o Evangelho? Por que falar do Evangelho para trazer para nós, né? Aproximar ele mais ainda de nós, para que a gente realmente se mude para melhor. Então, a religiosidade, o que ela representa na nossa vida? Como podemos entender? De onde vem, né? Está em nossas atitudes, né? É considerada como virtude. Olha que interessante. Como nós relacionamos as nossas ideias religiosas. Então, nós vamos conversar sobre isso e eu convido aos amigos para cumprimentar as pessoas. Elza, querida. Olá, queridos amigos de todas as partes do mundo. É com muito carinho que aqui me encontro novamente nessa sala agradável que se expande até as suas salas, até os seus corações, unindo os laços de amizade, de fraternidade, religiosidade na nossa vida diária. Assim, com a presença amorável dos benfeitores amados que nos inspiram e que atende a cada um que está exercitando os pensamentos no bem, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que fiquem nos nossos corações e nos nossos pensamentos na tarde de hoje. Muito obrigada aos amigos aqui presentes na nossa salinha. Convido a nossa irmã Cris. Boa tarde, amigos, irmãos queridos. Maria, nossa convidada de hoje, aos que nos assistem, que colaboram com a gente nas nossas reflexões. Que Deus nos abençoe nesses instantes, que seja realmente um momento terapêutico na nossa vida e de conexão com Deus, de abertura das nossas mentes, dos nossos sentimentos para a espiritualidade, poder agir sobre nós e nos transformar, trazendo paz e tranquilidade. Maria Xavier, convidá-la para cumprimentar as pessoas. Muito bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, com alegria que nós participamos dessa sala linda, amorosa, cheia de vibrações de luz. Então, nós queremos desejar a todos vocês que participam dessa sala, a todos vocês que estão vendo em qualquer lugar do mundo, uma tarde de bastante proveito espiritual e que no final dessa nossa conversa nós estejamos melhores do que nós estamos agora, que já estamos bem, não é? Então, um abraço carinhoso a todos e muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós nos unimos mais uma vez para falar do Evangelho no Lar e de todas as atividades que o Evangelho nos convida. Com muita alegria, nessa tarde nós oramos por todos os nossos irmãos necessitados, por todos aqueles que estão aí convalescendo nas casas assistenciais. E nós lemos um trecho do Evangelho para depois a prece do nosso irmão Manuel. Da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela.
seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas do que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam lhes tornarem favoráveis, mas não há verdadeiramente justo e sábio senão aquele que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenham-se do que devem aos deuses, aos homens. Capítulo 7 e 8, capítulo 10, versículos 7 e 8. Aí tem outro trecho que fala do amor, no item número 16. Chamo o homem vicioso a esse amante vulgar, que ama o corpo antes que a alma. O amor está em toda parte na natureza. Nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até no movimento dos astros. É o amor que orna a natureza em seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Esses trechos estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos de Sócrates, de Platão, e nós vamos aí passando para o Manuel para que ele possa fazer a nossa prece desta tarde. Muito obrigado a todos, muchas gracias. Muito obrigado, María Xavier, por aceptar o convite de Evangelio no Lar. Aos internautas que nos escuchan cada cuarta-feira aquí y nos apoyan, nos dan consejos y están aquí con todos nosotros participando. Y como toda actividad espiritual, la comenzaremos con una pequeña oración, agradeciendo para que todos podamos vibrar por este planeta. Querido Mestre Jesús, este reducido grupo de amigos te pide ayuda en estos momentos para que seamos todos capaces de vibrar en la misma dirección, en la misma sintonía, para que podamos enviar votos de paz, de amor, de gratitud y sobre todo de mucho amor a esas personas que han desencarnado a través del COVID, en Beirut, en tantas y tantas tragedias que todavía no comprendemos, Padre, pero que nos ayudan a evoluir. Te pedimos que la tarde de hoy nos acompañes y permitas que tus instrumentos, esos hermanos espirituales que nos acompañan, sean capaces de inspirarnos para que nuestras palabras reflejen tus enseñanzas y podamos ser dignos mensajeros tuyos. Que el amor del Padre llegue hasta todos los hogares de los que nos escuchan y estemos todos durante un momento en la misma sintonía. Muito obrigado. Assim seja. Antes de começar com vocês hoje a nossa conversa, eu tenho uma surpresa diante de um comentário que fizeram no Face e eu vou fazer a surpresa. Então, aguenta o coração aí, que eu vou convidar a pessoa para entrar e cumprimentar. Segura a emoção, Elza. Oi, mãe, linda. Oi, minha vida. Olá a todos vocês, meus queridos. Prece maravilhosa do companheiro. Olá, Cris, senhora Dona Maria, casal querido e abençoado de todos vocês que estão ligados nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muita graça, estamos aqui. Bem-vindo, Daniel. Vocês. Obrigado. A Maria Xavier soube de você, Maria Xavier. Esse é o Dani. Saber que você também trabalha bastante, não é? E dividir comigo essa responsabilidade da tarde de hoje. E muito feliz de saber que ia ter essa surpresa. Não é? Muito feliz, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Estou aqui para assistir, né, e contribuir com pouco que a gente pode trocar. Muito obrigado a vocês, viu?
Obrigada, Dani. Nós vamos conversando, né, sobre o nosso tema. É interessante que na religiosidade ela é muito forte mesmo a presença do contexto social, porque está associada à prática, né, a prática da nossa fé, dos nossos anseios internos pelo espiritual e a religião, que pode ser um caminho que a gente possa agregar pessoas como instrumento de um controle social. Então, nós vamos falar por que cresce, né? Eu estava lendo também, cresce o convite para viver o Evangelho. Cada vez mais cresce o convite para vivermos o Evangelho. Olha como é poderoso, né? Falar assim. Para a gente aliar o nosso conhecimento à prática. O Evangelho é um caminho para nos trazer instrução, para que a gente possa sentir em nós esse despertar. Ah, então é isso que está falando, eu acredito, eu aceito, eu quero aprender. Como que eu faço para praticar? Então, nós vamos colocar hoje na nossa conversa esta forma de religar com o Pai, né? Religar com Deus, nessa forma humana que nós somos hoje. Eu vou colocar para Maria Xavier, a nossa convidada, começar a conversar. Então, a questão da religiosidade, né? Muitas pessoas confundem que religiosidade com ser religioso, e são coisas diferentes, né? Bem diferentes. A religiosidade é um estado interior que leva o homem a ações, às vezes ele nem tem religião, mas ações no bem. E desde que o homem se conhece na Terra, ele tem esse anseio por algo sublime, por algo divino. E no nosso caso, nós buscamos, através das nossas ações, esse desenvolvimento, né, essa prática do amor que nos levará a Deus. Então, muitas pessoas não têm religião, mas têm essa religiosidade em si, quando elas estão fazendo pesquisas, quando elas estão trabalhando em favor de toda a humanidade. E nesse momento que a gente está vivendo, nós podemos ver isso claramente, né? Como que despertou nessa pandemia esse sentimento de auxílio mútuo, que não deixa de ser a nossa parte da nossa iluminação, né? Da nossa religiosidade. E graças a Deus, há muito tempo, através do Evangelho, eu comecei a fazer Evangelho no lar muito cedo. Nós somos de uma família espírita, e logo que saiu, a gente tinha o costume de orar nas refeições, né, todas as refeições, e depois, quando saiu a campanha do Evangelho no Lar, nós assumimos essa campanha, e até hoje nós fazemos o nosso Evangelho de domingo às 14h. Antes tinha muita gente, que a família se reunia toda, mas agora nós estamos só 2 pessoas fazendo o Evangelho. Mas é muito interessante, muito bom, porque a gente vai lendo a mensagem do Cristo e vai colocando no nosso coração, cada dia, um pouquinho. E eu tenho certeza que com cada um de vocês deve acontecer coisa parecida. Esse descobrimento dessa nossa condição de desenvolvimento através do amor, através da caridade, fez com que desde muito cedo nós nos dedicássemos a trabalhar em favor do nosso próximo. Então, eu estou hoje presidente da Associação Bezerra de Menezes, que é um abrigo para idosos, e nós estamos aqui desde 1974, trabalhando, fazendo campanhas, fazendo congressos, fazendo eventos, campanhas de rua. Então, todo aquele trabalho junto com o menos favorecido, a gente tem desenvolvido. E através dos anos, a gente vai tendo muita experiência, porque as pessoas mais idosas, aquelas que a gente atende, eu tenho o privilégio de conversar com elas, agora não, que nós estamos em tempo de pandemia, então as visitas estão canceladas, nem eu também não visito o abrigo. De passar todas as noites e ouvir um Deus te abençoe, vai com Deus, minha filha. Então,
Isso eu tenho ouvido ao longo desses anos. E isso dá uma força interior para que a gente continue trabalhando, que a gente continue lutando para que esse mundo seja melhor, não é? Seguindo os conselhos de Jesus, né? Eu imagino muito assim a casa do caminho. Como é que foi para os discípulos esse trabalho quando da sua partida daqui da Terra, né? Então, eu penso que essa campanha do Evangelho no Lar leva as criaturas a um percebimento maior do seu papel aqui na Terra. Então, eu acho que isso aqui dá para a gente começar a conversar sobre esse assunto dessa ação social. Realmente a gente sente que é preciso fazer alguma coisa para que esse mundo seja melhor ao modificar o nosso mundo interior, não é? Então, são essas minhas primeiras considerações. É verdade, Maria. Você falou umas coisas aí que a gente fica refletindo no nosso dia a dia, né? O que a gente é? A gente é pelo ambiente em que vive, não é? E quando a gente não tem a oportunidade de não ter um ambiente, às vezes, tão favorável, a gente pode buscar. Hoje tem muitas oportunidades. Então, o papel de falar assim, eu vivo aqui, eu sou assim, e vai ser sempre assim, não cabe mais nos dias de hoje, né? É uma mudança, é um convite a gente a mudar. Eu vou passar para a Elza para conversar também. Então, com essa emoção de estar na mesma sala que minha saudade aumenta. Amei, muito obrigada. Eu não tinha ideia. Oh, meu Deus, mas muito obrigada. A gente tem um bom contato sempre, graças a Deus, que tem os mesmos objetivos, que é o trabalho social, trazendo sempre a moral do Cristo, não é? Porque nós temos como exemplo Jesus como modelo e guia, mas considerando a religiosidade, em muitas outras religiões não cristãs também, que também tem orfanatos, que também tem abrigos, tem asilos, tem crianças, tem escola, e levam a religiosidade nas suas escolas, não é? O budismo tem escolas maravilhosas, onde as crianças, desde pequeninos, aprendem a meditar, e qualquer pessoa pode participar dessas escolas sem que tenha que ser ou seguir a religião budista. E isso aqui é bonito, que hoje a gente fala da inclusão, não é? Dessas adversidades, essas diversidades, onde a gente inclui tudo. E isso é muito importante. O Dani vai tocar um pouco mais no assunto com relação ao mutirão, porque meu coração fica, assim, enche de alegria quando eu vejo as crianças pequenininhas fazendo a oração do jeitinho delas antes das refeições. Isso é aprender a refletir naquilo que está orando, não é? Porque tem dentro da própria escola não uma definição religiosa, no sentido que vai afastar, só porque um é católico, afasta o que é de outra crença, né? Mesmo cristã, mas isso é que nos faz, que nos fortalece, é receber esse muito obrigado, Deus te guie, Deus te ampare, mesmo que a pessoa seja de qualquer outra religião, o nosso coração se enche de alegria porque temos, como disse a Maria, a religiosidade, é a nossa, a moral, né, o bem proceder no nosso dia a dia, o nosso comportamento, mesmo que não tenhamos, que alguém seja materialista, o coração é bondoso, é genial, ajuda todo mundo, acredita no ser humano, no homem, né? Não precisa ter a sua religião definida. Jesus veio do meio dos hebreus e ele não trouxe a religião, ele trouxe, sim, que seguíssemos os seus ensinos e seríamos conhecidos uns aos outros por muito nos amarmos. Estamos longe do muito nos amarmos, mas nós estamos no caminho, porque ele é o caminho da verdade da vida, não é? Eu deixo aqui para os nossos amigos também fazer os seus comentários. Obrigada. Falando em obra social, a gente tem que recordar a Mansão do Caminho, né? Tem que recordar a Mansão do Caminho, a obra do Divaldo. Tem que recordar o CEPI de Amparo, uma obra que nós tivemos a felicidade de visitar, e que a bandeira principal não é religiosa, você está ali para amparar a educação e instruir. E tem Jardim das Oliveiras, Alberto Almeida, que a gente não conhece,
o remanso fraterno do nosso querido irmão Raul Teixeira, que eu também não conhecemos particularmente, mas eu queria ressaltar isso que a Maria Xavier disse, principalmente com relação aos idosos, nessa obra que ela lidera e está à frente aí, e participa desde 74. Como acolher os irmãos que no final da existência terrena passam por inúmeras dificuldades, ou seja, financeira, ou seja, mental, por isso que depois eu vou passar para a Cris e para o Manolo, porque eles têm seus comentários sobre isso, porque muitos não têm o amparo ou da família, ou a família não tem recursos para manter, para amparar e para entender o que acontece de deficiência física, eu digo deficiência mental, onde a capacidade não consegue adequar mais, né, a condição mental que é exigida no dia a dia. E aí nós temos inúmeras questões para serem debatidas, daria muito mais que um programa, mas eu vou passar para a Cris, para depois a Cris passar para o Manolo os seus comentários. Seguindo nessa linha aqui, tentando juntar um pouquinho o que foi falado até agora e trazendo essas questões da educação, eu fiquei aqui pensando, enquanto a Maria apresentava a versão, né, que ela nos ofereceu sobre a religiosidade nesse sentido mais amplo do que a própria instituição religião, ou da casa onde a gente frequenta, ou da escola que a gente segue. E é bonito de ver quanto que isso é tão verdadeiro, está tão alinhado com a verdade da vida, que isso tem se expandido e finalmente está entrando na própria educação. As correntes mais modernas da educação, os pensadores mais modernos, eles estão convidando a gente a olhar para o aluno de uma forma mais integral, né? Essa palavra tem aparecido muito, esse cuidado integral, integrando, né, os vários aspectos. Antes era simplesmente a parte científica, que é racional, que é o pensamento racional, lógico, matemático, linguístico. Depois, na nossa época, quando eu era menina, já começou uma história de educação moral, que tinha educação moral e cívica, que é uma iniciativa de olhar um pouco além do próprio umbigo. Vivemos em sociedade, então precisamos pensar a respeito da ética. Há uma década atrás, a questão socioambiental ganhou ênfase, as habilidades socioemocionais também estão surgindo, então também vamos olhar para o ser humano enquanto emoção, ele tem sim sentimentos e emoções, então não adianta desconsiderarmos, é preciso falar disso também. E agora nós estamos finalmente chegando no aspecto espiritual, porque o ser humano, além de ser corpo, mente, ele também é espírito. E na mansão, inclusive, nós estamos trabalhando com esse viés, porque se formos estudar dentro da pedagogia Waldorf, pedagogia da logosofia, da antroposofia, todas essas correntes, o próprio Jung traz na psicologia a questão de que o ser humano ele é espiritual, não é questão de crença, é questão de componente, do que compõe a psique, o ser humano, né? Então, nós temos esse nosso eu que transcende a matéria, e isso cada vez mais tem sido comprovado em artigos científicos, em artigos médicos que comprovam milagres, que é a ciência não conseguindo explicar como é que acontecem certas curas, por exemplo. Então, é bonito de ver quanto a espiritualidade, né, a religiosidade, que é inata ao ser humano. Então, Jung fala, quando eu digo eu não acredito em Deus, eu não acredito no lado espiritual, é como se a gente falasse, eu não acredito em emoção. É algo que é impossível, não é questão de crença, isso é. A forma como você vai exercitar isso é pessoal de cada um, a escolha de cada um. Mas é importante a gente trazer isso. Espirituais, nós somos seres espirituais, como somos seres corporais, como somos seres emocionais, né? Então, a religiosidade nesse sentido de a gente aqui na Terra se conectar ou reconectar com o que transcende é algo que faz parte da nossa natureza.
Pues concordo con todo lo que dice Cristiane y poco más puedo decir. La religiosidad no es bien comprendida, porque la religiosidad es un sentimiento que está desde los primordios del ser humano, desde el principio. Es un sentimiento que llevamos con nosotros. Después estarán las iglesias, las sinagogas, los templos, las casas de culto y los centros espíritas. Más la religiosidad, no la religión, es un sentimiento que todos llevamos. No hay nadie en el planeta que no sea capaz de salir una noche estrellada, mirar al cielo después de 30 segundos de meditación y no creer que hay algo por encima de nosotros, no sentir ese sentimiento religioso. Entonces, es muy importante que entendamos que la religiosidad es lo que después transformamos en religión y nos ayuda a crecer moral, éticamente, porque ayuda a la sociedad, la religión. Es lo que le da la parte moral. Pero no hemos de olvidar que ese sentimiento, sin ningún tipo de religión, lo puede llevar todo el ser humano, porque es algo que llevamos dentro. Cuando tenemos una desgracia, cuando sucede como ha sucedido en Beirut, todo el mundo gira sus hoyos hacia Dios, pidiendo. Entonces, solamente cuando sufrimos es cuando nos giramos hacia Dios. Aquí en Europa, hablo de lo que conozco, hay casas de idosos, residencias de tercera edad que se llaman, que es para idosos, donde aparcamos, dejamos a las personas idosas todo el año. Vamos a visitar una vuelta por mes, una vuelta cada 2 meses, y están allí cuidados, sin amor, sin afecto, pero con personas que los cuidan, pero no con familias, no con amor. Y entonces ahora la pandemia se ha llevado a muchos de estos idosos, los ha hecho desencarnar. Los hijos no se han podido despedir de los padres, de las madres, de los hermanos. Entonces es cuando las personas han descubierto, el ser humano ha descubierto que necesitamos de amor, de contacto, de afecto. Y ese sentimiento, que también es religioso, porque somos seres sociales también, está empezando a volver en Europa, que volverá en todo el mundo. Pero hasta que no lo hemos perdido, no nos hemos dado cuenta. Entonces es necesario que sepamos que la religiosidad, que es el ligar con Dios, no la religión, todos, sin excepción, la llevamos dentro y que nos ayuda a la hora de tomar decisiones, a la hora de querer dar amor a los demás, aunque no los conozcamos, como hace María Javier, con las personas que están prontas a desencarnar. Esos sentimientos son los que nos hacen ser mejor persona cada día y los que nos ayudan a crecer. A gente, quando fica compartilhando uma sala, né, com vários pensamentos, várias ideias, e a riqueza deste momento, né, em sociedade. Isso é uma forma de convivermos em sociedade. Falar do Evangelho, escolher um convite, né, como este, da fraternidade, da religiosidade, cabe em nós o que a gente pode colaborar nesse momento que a gente está conversando, né? Colaborar com você, colaborar com o que estão nos ouvindo. A gente sempre convida, porque a gente sente que este momento, né, que foi criado, é um convite para todos, não só para nós espíritas que estamos aqui, mas é um convite para a família. Então, a religiosidade hoje abraça todos que estão nos ouvindo. Eu vou passar um pouquinho para o Dani conversar. Viu, Dani? Bem-vindo mais uma vez. Por favor. O áudio. Aqui, isso. Ok. Primeiro, agradecendo a palavra dos amigos, que foram maravilhosas, né? Eu fui invadido por uma onda tão maravilhosa de energia quando a Maria Xavier, aliás, cujo nome é uma prece, né? Falou da obra que tem mais de 45 anos de existência. Isso dá uma energia para a gente, para não perder esse elo que nos liga.
seria uma das origens da palavra religião, né, que origina a religiosidade, né, numa missão, numa vocação, em algo que a gente queira fazer na vida, né? Então, muito honrado de compartilhar e ouvir suas frases, né? A dos amigos, da Cris, citando a psicologia, veja, a Joana de Ângeles já cita o Divaldo Franco, né? Maslow, alguns psicólogos. Cortou você, Dani. Peraí, Dani, é o áudio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. É o áudio seu. Volta o seu áudio. Aí. Estão ouvindo? Desculpe. Isso, né? Então, nessa série psicológica, a gente já vê que, pela psicologia, a gente está conseguindo, né, a pouco, perceber esse universo da espiritualidade. Alguns autores, com receio da palavra religião ter uma força histórica que moldou as vidas, optam por falar espiritualidade, mas o sentimento é o mesmo, nas palavras do Manuel, é um sentimento, né? Nesse sentido, são expressões sinônimas. E uma outra origem da palavra religiosidade, de religare, também vem de releitura, de relegere. Alguns dizem que até esse seria o sentido mais original da palavra, pelo ato de você estar sempre lendo as escrituras, vai mantendo um sentimento de religiosidade. Assim, interessante isso, porque como o nosso evangelho, a cada semana, você pode, anos depois de ler uma passagem, vai ler novamente, parece que ela ganha um novo conceito, porque a gente está diferente. O texto, a escritura é a mesma, mas a gente agora tem uma outra capacidade de aprender e reter aquilo, e vai evoluindo a pouco e pouco, né? Claro que não é fácil para nós, simples mortais, mas, veja, também não era para os discípulos, né? Aquela passagem, se me permitam contar rapidamente, discípulos, né, gerenciando ali as incorrências da Casa do Caminho. Mais à frente, quando ele foi a Antioquia, hoje ali capital da Síria, sob influência de Tiago, o menor, que era bispo de Jerusalém, chegou ali um conjunto de cristãos mais ortodoxos, que eram judeus, propriamente dito, e que tinham o costume de não almoçar junto com os cristãos convertidos, que eram os gentios. E Pedro, sofrendo essa pressão, para não ficar ali um pouco de mal com o Tiago, nesse sentido, passou a almoçar também numa mesa de cristãos, só de cristãos convertidos, de judeus convertidos, separado da mesa dos gentios convertidos. Paulo, quando soube disso, foi lá e teve o que é da passagem do Evangelho, o principal discussão aqui no bom sentido, de Paulo ensinando a Pedro que não devemos sofrer pressões para deixar a nossa religiosidade, nesse caso a original, né? De não nos afastar de ninguém, de não eleger pessoas especiais e só com elas ter contato, né? Então isso nos leva a imaginar que se eles tinham também essas questões de aprendizado, né? De entender o outro a partir do ponto de vista religioso, a religião nos dá o conceito de que o próximo é com ele que a gente evolui, o próximo mais próximo é a família. Então, a função social da religião, da religiosidade, que é esse sentimento, é nos agruparmos em famílias, e na família a gente se ama e se instrui. São duas expressões que estão no próprio Evangelho, não é isso? Amai-vos, instruí-vos. É a operação primeira da educação que ali ocorre, né? E quando a gente joga isso, a religiosidade, para as demais pontos das nossas vidas, do nosso trabalho, por exemplo, aí como a Cristiane apontou, até as empresas estão ajustando seus discursos, incluindo a palavra solidariedade, que é uma palavra comum nas expressões sociais, religiosas ou não, né? Mais obras sociais, e que agora está ganhando um universo mais frio, acadêmico, ou frio do mercado, das empresas. Então, é um sentimento que está em plena expansão, porque a gente aprende também pela dor, que é o momento que o mundo vem passando, né? Esse olhar carinhoso para o outro tem acontecido em todos os setores da sociedade, das empresas, das famílias que passaram a se enxergar, e de nós todos, né? De cada um dos religiosos, se confrontando com a própria religiosidade, né? Como Pedro teve que fazer. Falou, meu Deus, eu sou um dos principais seguidores de Cristo, né? O líder da Casa do Caminho, e me deixei levar por uma situação de ficar distante
do outro, né? E Paulo teve que observar isso, né? Como se fosse ali os amigos nossos espirituais, os anjos da guarda, esses benfeitores todos que nos alertam de quando em quando, olha, sinalzinho ali, vamos fazer melhor, vamos amar mais, vamos amar direito, né? Acho que isso... Maria Xavier, você que está praticando cada vez mais, né, nesse trabalho aí de assistência social, a prece de São Francisco, né, quando nós falamos muito de levar a esperança, de levar a concórdia, de levar o amor aos irmãos, quais as evidências, o que você poderia resumir nessa sua experiência na assistência social perante essa obra Bezerra de Menezes? Então, a Associação Bezerra de Menezes tem 79 anos, né? Ela nasceu, o seu fundador, ele recebia o Dr. Bezerra de Menezes, ele fazia receitas para as pessoas que não tinham dinheiro, que não podiam ir ao médico, então foi aí que nasceu a ideia de fazer uma casa para idosos. O Bacelar recebeu uma mensagem direta de Bezerra de Menezes dizendo que era preciso acolher os irmãos desamparados, idosos daqui da região da Penha. Então, aí ele era um pedreiro, junto com um grupo de amigos, começaram nos finais de semana a construir o abrigo. Então, quando nós vimos para cá, o abrigo já tinha alguns anos. A nossa experiência foi muito interessante, porque nós começamos pela campanha de Fraternidade Alta de Souza, que busca recursos nos lares para distribuir para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, nosso primeiro contato foi com essas famílias. E depois nós passamos a vir no abrigo, e eu sei que no final a gente acabou chegando na direção da casa, foram anos de trabalho. E nesse tempo, nós tivemos oportunidade de conviver com vários tipos de pessoas, várias pessoas que vinham, tem aqueles que vinham, ficavam uns dias e iam embora, e tem outros que ficaram anos. Então, durante todo esse tempo que a gente vem fazendo evangelho, nós mantemos o evangelho, nós temos um centro espírita que funciona todos os dias, dia e noite, sem parar. Então, a gente tem visto que essa questão da religiosidade, ela é individual também, é do nosso DNA, vamos colocar assim. O nosso DNA espiritual, cada um de nós traz em si esse potencial que se desenvolve ou não, porque todos nós bebemos da mesma fonte, que é o Evangelho, e cada um vai assimilar do seu jeito. Então, muita gente que começou comigo, jovenzinho também como eu, foram embora, mudaram de vida, não participam de mais nada, e outros, assim como eu, permanecem nessa batalha. Então, esse convite do Cristo, ele permanece há 2000 anos, e eu acho que para todos nós, vocês também que nos ouvem, é interessante a gente prestar atenção, porque nós estamos tendo uma grande oportunidade agora de atender esse chamado para o amor que existe em cada um de nós. E a gente percebe também que nos acolhidos, nós temos aqui nessa unidade 100 acolhidos, é diferente para eles também a forma com que eles recebem esse acolhimento, essa ajuda no final da vida. Alguns são muito gratos, outros não tão gratos, e outros nem percebem aquilo que eles estão recebendo. E isso mostra para a gente, prova para a gente, os níveis de evolução que cada um de nós se encontra. Não é o passar dos anos, não é a quantidade de anos que a gente tem, mas aquilo que a gente assimila durante essa nossa existência aqui na Terra. Então, eu penso, para todos nós que estamos encarnados, sejamos espíritas, católicos, não importa a religião,
que esse desenvolvimento do amor no nosso coração é o principal elemento que a gente precisa desenvolver, seja qual religião que for, para que a gente encontre aquela felicidade prometida, seja por qualquer um desses condutores religiosos, é preciso realmente amar. É preciso que a gente ame, que a gente saia de si em direção do outro, senão a gente não terá esse descobrimento de que todos nós estamos conversando, seja através da psicologia, a sociologia, não importa qual a ciência, mas a ciência maior é a do amor, não tem outra, não tem outro caminho. O Cristo, realmente, quando nos convida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, realmente é o convite mais próximo para que a gente chegue no nosso objetivo final, que é o desenvolvimento da nossa luz interior, né? Desse brilho de que nos falava Jesus, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens. E a gente pode fazer isso através de qualquer obra de caridade, de educação, de ciência, não importa em qual ramo a gente se desenvolva, mas é preciso desenvolvê-la. Nós estamos falando na Mansão do Caminho, né? Aqui em São Paulo, a gente pode falar da ACD. A ACD não tem religião, e a ACD desenvolve um trabalho extraordinário em favor daqueles que precisam de ajuda para as suas curas ortopédicas e tudo mais, não é? Então, eu penso que essa sala que desenvolve esse trabalho tão maravilhoso tem muito para desenvolver, trazer pessoas bastante interessantes para falar, para que o mundo veja que nós podemos realmente ser melhores. É importante que você disse, Maria Xavier, porque tem uma colega, Rita, colocou aqui nos comentários que ela participa de um grupo ecumênico de todas as religiões, é uma obra social. E aí a gente recorda o propósito da campanha do Evangelho no Lar, que você participou com a Maria Cumpre no seu início, quando ela lançou esse projeto, né? E lá está dito que é para abraçar qualquer religião, porque é Jesus entrando nos lares, falando do caminho, da verdade e da vida. E quando você tem uma obra social, como eu citei o CEPI, né, que eu visitei em Amparo com a Josi, é aberto a todos. Quando você fala da mansão, é aberto a todos. Quando você fala da sua obra, a obra qual você preside, na verdade é uma obra antiga, na Penha, ela é aberta a todos, independente de que bandeira religiosa você tenha. Porque ser espírita dentro de uma casa espírita é muito fácil. Ser espírita só lendo ou citando respostas é muito fácil, né? Nas mãos a obra e no trabalho na linha de frente, esse é o exercício cristão. E cada vez mais nós somos chamados, como foi dito por alguns colegas aí nos comentários, à inclusão social, ao trabalho social, a abrir os nossos corações, os nossos braços, que nem sempre são recursos materiais, são recursos de educação, como a Cris citou, recursos do aprendizado, né? E esse complexo, esse sistema que nós vivemos, abre margem sempre a isso. Cada vez mais, hoje as empresas, nós vimos palestras e falamos isso nas faculdades, sobre sustentabilidade, o que mais se fala é cooperação, o que mais se fala é união, o que mais se fala é gentileza. Então, é esse caminho que nós estamos indo para esse plano de regeneração. É nisso que nós temos que trabalhar, independente da bandeira da religiosidade, né, Cris? A era do... É isso. E Luiz, quando a gente fala dessa religiosidade que passa por tudo que vocês falaram e extrapola o ambiente da instituição religiosa, porque está dentro da empresa, como o Dani disse, está nas escolas, e está nas ONGs, e nos acolhimentos a todos os públicos, é realmente um processo de conexão de ser humano com ser humano, né, de um resgate dessa irmandade. A gente se esqueceu, parece que no caminho,
que a gente, na verdade, é uma coisa só, é um coletivo, né? Nós somos um ser. Esse ser se chama humanidade, né? A gente se distanciou, se diferenciou, porque era necessário se identificar justamente a identidade. Então, a gente precisou sair daquele amálgama da inconsciência, lá nos primórdios das nossas primeiras jornadas aqui na Terra. Só que acho que a gente já entendeu que nós estamos separados, já está na hora de começar a ver de novo a possibilidade de uma reorganização, né? De unir de novo. E quando a gente fala da espiritualidade, que é o caminho, a ponte, né? Jesus falou, como foi lembrado aqui, eu sou o caminho através de mim, quer dizer, não eu enquanto pessoa ou enquanto espírito, mas através daquilo que eu represento, do que eu ofereço, né? Do meu projeto de vida para vocês. É por aqui que vocês vão chegar onde precisa chegar. E esse projeto que ele trouxe para a gente, que é quase que uma cartilha, né? Escrito quase que desenhado, para ver se a gente entende, ele tem uma única função, que é o autoconhecimento. Aí a gente vê o Espiritismo propondo a reforma íntima. Jesus também propôs, porque quando ele fala, tudo que ele deu de proposta para a gente, era sempre no meu âmago. Perdoe. Como é que eu faço para perdoar? Eu tenho que entrar aqui dentro. E tudo, ame, compreenda, seja caridoso. Tudo que Jesus me propõe, não tem outro jeito de eu instalar na minha vida se não for de dentro para fora, né? E o Espiritismo fala. E o que é interessante é que a religiosidade ou a espiritualidade, como a gente queira chamar, além de ter a função da gente se conectar com o divino, com o sagrado, com Deus, com o nome que a gente também queira dar, o modo de acontecer isso, esse fenômeno na nossa vida, só é um. É que primeiro eu preciso mergulhar para dentro, porque é lá que eu vou encontrar. É investindo no meu mundo de dentro que eu consigo estabelecer a conexão com Deus. Ele não está fora, não adianta eu sair de igreja em igreja, de eu ler todos os livros de todas as religiões, senão eu vou ser, como Paulo fala, só um sino que faz barulho. Então, para ter verdadeiramente essa conexão íntima, eu preciso despertar ela no âmago, eu preciso mergulhar naquela centelha divina, que é Deus em mim, ele já está em mim, eu é que me distanciei dele. Então, a religião, como o Dani propôs, o religare e o religere, né, as duas denominações, eu li também um artigo uma vez interessante, teológico, que fala que um é a conexão com Deus, e o outro é a conexão comigo mesma, porque quando eu faço essa releitura, sou eu comigo mesma, revisitando, reconsiderando, refletindo. Então, religião, espiritualidade ou religiosidade é sim a conexão com Deus, mas só tem um jeito, que é conectando primeiro comigo mesma, porque é onde eu vou encontrar o caminho para Deus, né? Nós vamos para a segunda parte, finalizando. Manuel, convido você a conversar um pouco e suas considerações finais. Cuando Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida, no nos dice que Él es la religión única. Él nos dice que a través de sus acciones, de sus ejemplos, nosotros llegaremos a algo más elevado. Entonces, yo considero que, como se suele decir, el amor es lo único que cuanto más se divide, más se multiplica. Y nosotros somos sembradores obligatorios, estamos obligados a sembrar. Cuando aprendamos que sembrando amor, pero amor de verdad, amor fraterno, no un amor orgulloso, no un amor único, no un amor que sea posesivo, veremos cómo se multiplica, porque todo aquello que nosotros damos nos vuelve a nosotros también, y nosotros lo podemos volver a dar, y poco a poco se va multiplicando, y vamos siendo ejemplo de todas las demás religiones, o como las queramos llamar. Yo considero que nosotros, como espíritas, no somos una religión, somos una filosofía, una forma de vida, porque para mí el espiritismo es una forma de vida, sin importar las palabras. Estoy de acuerdo con Rita cuando habla de un encuentro ecuménico. El problema es que nosotros aún vamos un poco más allá de los encuentros ecuménicos. Nosotros hablamos de que cada uno de nosotros tiene la obligación de actuar mejor cada día para ser mejor. Cuando hablamos de religare, de releer, tendríamos que hacer como San Agustín, releer nuestro día para aprender de él
y al día siguiente no volver a equivocarnos. No es solamente releer las Escrituras, no solamente leer el Evangelio, es leernos a nosotros cada día para aprender de lo que hemos hecho y entonces cada día ir leyendo un poco más cómo somos y cómo nos podemos ir, me parece que es burileando, puliéndonos, haciéndonos cada vez mejores. Es la única forma que tenemos de aprender, dando y aprendiendo y modificándonos nosotros, no viendo lo que hacen las demás religiones, no viendo lo que hacen las demás personas, sino cambiando uno mismo. Cuando aprendamos eso, habremos dado un paso muy grande en la humanidad. Quanto aprendizado. Elza, querida. Eu fico ouvindo aqui, fico sempre muito maravilhada com tudo. Vamos florescer onde estamos plantados. Por exemplo, eu vivo aqui numa condição diferente do Brasil, né? Diferente de irmãos que estão de vários países aqui. Eu estou num bairro de paquistaneses, indianos, existe mesquita, então tem muita religiosidade à minha volta. Minha vizinha da direita, vizinha da esquerda, muçulmanas, e a gente tem uma convivência maravilhosa, porque a simplicidade do coração exala o perfume da fraternidade. Não tem rótulo. Há mais de 25 anos existe no Reino Unido a Associação de Psiquiatria e Religiosidade, formada por mais de 1.000 psiquiatras que têm religiosidade, são de diversas religiões do mundo, mais de 8.000 religiões. E eles não tratam disso da sua religião, eles tratam da espiritualidade. E isso faz com que eles avancem no próprio meio do atendimento aos seus pacientes, né? E aqui entre nós somos todos simples. A melhor coisa que podemos fazer é deixar a religião de lado, mas conversar o idioma do coração, o idioma que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros. É difícil muitas vezes, mas a prática no dia a dia vai fazer com que a gente um dia chegue lá. Por hora nos conduímos com a dor do próximo, mas já vamos passar por isso e vamos atender muito mais. Nós vamos fazer, em vez de somente condoer e ficar olhando. Nós não vamos passar ao largo mais, nós vamos ajudar mais de perto, diminuir a dor do próximo, porque, por enquanto, existe muita disparidade ainda na parte social, mas vai chegar o tempo, é só confiarmos em nós mesmos e nessa reforma moral interior de cada um de nós. Dani, convidá-lo para falar também das suas considerações finais. E foi um prazer tê-la aqui na nossa sala, né? Acompanhando a Maria Xavier e os nossos amigos. Bom, muito obrigado a vocês. Foi um aprendizado, os pontos de vista que vão se somando, né? E engrandecem demais a gente. Uma reflexão que faço é lembrar que, como reencarnacionistas, alguns de nós, muito provavelmente, já lidamos em searas de outras religiões, eu digo instituições, né? E, portanto, como foi dito aqui, não importa exatamente a religião que cada um abraça, mas como a gente a professa, né? Como a gente a vive, a sente, né? No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. A resposta é na consciência. Então, é como se a gente nascesse já instintivamente, de forma inata, com a expressão de um sentimento religioso, da espiritualidade que está dentro de nós, né? O caminho, a busca durante a vida é achar esse mergulho interior, como a Cris comentou, né? E trazer esse Deus de forma mais clara, mais viva, guiando as nossas ações. No passado, há séculos atrás, a gente ia para um evento religioso para se confessar, para quitar as dívidas que conseguiu angariar durante a semana, né? Então fizemos um ciclo não educativo, um ciclo até meio vicioso de eu erro, vou lá e quito num domingo, num evento religioso, num templo qualquer, eu quito minhas dívidas. E assim eu vou me repetindo, né? E a lógica mais educativa, muito mais fraterna, mais cristã, que a filosofia espírita nos ensina, é educativa. Este tipo de encontro no Evangelho, nos centros espíritas, nas obras sociais, sentindo as pessoas, é ali que a gente se depara com a chance de renovar para a semana seguinte, modificando-nos, né? A gente não está ali com a
uma visão de que eu estou quitando débitos que eu contraí em situações anteriores. Nós estamos ali para aprender a amar e olhar para frente, né? Como dizia Bezerra de Menezes, né? Citando o Evangelho, quem se apropria da charrua tem o compromisso de olhar à frente e não mais a retaguarda, né? Então nós somos sempre diferentes a cada semana, a cada evangelho, a cada releitura, a cada palestra que a gente escuta, a cada opinião dos amigos, a cada exemplo de vida, como a Maria Xavier, que mexeu comigo essa história, pela história grandiosa que representa, que eu gostaria de conhecer mais, né? E a gente se renova, e assim, nesse fluxo de renovação e educação, eu imagino que se encontra aí um pouco da síntese da evolução em si, que é, em última análise, a nossa missão aqui na Terra, né? Aprender, quer dizer, trazer esse Deus interior mais próximo do nosso coração, das nossas mãos, nas ações caridosas, né? Caridade, lembrando, não é doar, é o resultado das doações que fazemos, doações do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa ternura, dos nossos recursos físicos, materiais, sempre quando necessários, né? Mas a caridade da expressão está na ponta de cá, no impacto que isso causou na vida das pessoas, né? E acho que esse é o novo olhar para frente, né? O impacto está vindo de um olhar solidário, um olhar que está acima das expressões religiosas, das instituições, e, portanto, nesse sentimento, como disse o amigo Manuel, o sentimento de religiosidade, ou espiritualidade, como queremos falar. Assim, fico tocado pela religiosidade de todos vocês, agradecendo mais este momento juntos. Muito obrigado, muita paz. Obrigada. Aqui, a nossa sala, todos se despedem. Agora eu convido a Cris e o Manolo para se despedirem. Só agradecer, porque aquilo que a gente falou no começo, para mim, aconteceu. Eu termino aqui nosso encontro muito melhor, fui muito beneficiada. Então, agradeço a todos vocês e ao plano espiritual, que está sempre cuidando da gente. Obrigada, até uma próxima. Agradecer porque para todos los que estamos aquí, no solo para mí, creo que estos evangelios, estas charlas, estos bate-bate, como decís vosotros, bato-papo, nos ayudan a sentirnos mejor, a estar un momento más cerca de nuestros amigos espirituales y a aprender un poco más cómo somos y cómo debemos ser. Muchas gracias por compartir este momento y por estar juntos estas semanas. Muchas gracias. Elza, você despediu, querida? Já despediu? Gratidão. Não falei? Um beijo, um abraço para todos, minha gratidão por poder estar aqui. É uma alegria muito grande a gente nós estarmos aqui unidos mais uma vez, e eu vou passar para a Maria Xavier para fazer a nossa prece final. Antes disso, eu vou ler 7 linhas. 7 linhas fundamentais que fazem com que nós possamos lembrar que o mais importante é o tempo que nós temos. Nós já fizemos uma live sobre o tempo, e o tempo que nós doamos ao nosso próximo, seja ele de qualquer forma, através de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de ouvir, que é a coisa mais importante que nós temos a realizar. E um dia alguém escreveu no final dessa prece, 7 linhas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é uma realidade que cada vez mais, caminhando para esse mundo de regeneração, nós estamos adentrando e praticando, e queremos sim praticar e ser instrumentos da paz. Nesta união, né, de pensamentos, emoções, sentimentos, que tudo compõe esse ser humano, que nós possamos encontrar essa harmonia do ser para o ser humano. Agradeço vocês pelo momento de aprendizado, muita luz, espiritualidade.
Maria Xavier, as suas despedidas. Nossa gratidão eterna a todos vocês por essa oportunidade que me foi concedida de fazer parte dessa sala. E eu só peço a Deus que nos abençoe a todos, cada um de nós, que nós possamos fazer a nossa tarefa com alegria, né? E no retorno ao nosso lar, o nosso lar de verdade, nós possamos nos reencontrar, nos abraçar e dizer, missão cumprida. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês que participaram dessa sala, seja no presencial, seja como através da internet. Então, nossa gratidão profunda. Muitíssimo obrigada. Nós pedimos para que os convidados fiquem na sala depois, para a gente poder trocar algumas breves palavras. Agradecemos muito a oportunidade de estarmos reunidos e que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa abençoar a nossa semana. Muita paz a todos. Gratidão, queridos. Tchau.